vamos agora examinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida, a palavra de Deus é alimento, né? Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ali em Mateus, capítulo 4, Jesus quando foi tentado, e ali Satanás falou para ele: você não é o filho de Deus, você não é o cara, né? Em outras palavras, é isso que sempre o inimigo quer fazer com você. O inimigo quer fazer que você prove algo para ele. Você não tem que provar nada para o inimigo. Você não tem que provar nada para o inimigo, irmão. Você não tem que provar nada para o inimigo, irmã. O teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está brilhando em letras de ouro no livro da vida. Você não tem que provar que você é servo de Deus, que você é vaso. Sirva ao Senhor da maneira mais simples que você puder. Esconda-se atrás da cruz de Cristo, para que você desapareça e para que apareça o sacrifício de Cristo. Quem tem que aparecer não sou eu, é Jesus. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, eu estou aqui pregando junto com a minha esposa, mas para o Senhor ser glorificado, para você conhecer a Jesus como o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Nós estamos aqui para levarmos Cristo até você, levarmos a salvação. E Jesus olhou para Satanás e disse: eu não tenho que provar nada para ti não. Eu não tenho que provar que eu sou o Filho de Deus para você. Jesus disse: olha, eu estou me alimentando do céu agora. Você vem me oferecer para transformar pedras em pães? Não. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus olhou para ele e falou: rapaz, você está equivocado. Eu estou com uma fome física sim, mas eu estou sendo sustentado aqui pelo céu. E eu quero dizer que tudo que o inimigo possa te oferecer neste mundo, nesta terra, neste universo, não será maior jamais do que aquilo que o Senhor está dando a você, te sustentando, te fortalecendo com a sua graça. Foi por isso que o Senhor disse para Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne, um espinho na carne. Muitos dizem que era uma enfermidade que Paulo tinha, muitos falam que era perseguição, mas a Bíblia não relata qual era o espinho na carne. Mas Paulo, ele relata o motivo do espinho na carne. Paulo relata o motivo que ele tinha um espinho na carne, por causa das excelências das revelações que ele recebeu de Deus, para que ele não se gloriasse, para que ele não viesse se ensoberbecer, ficar orgulhoso e falar: não, eu sou melhor do que os demais apóstolos, porque eu fui no terceiro céu. Eu sou melhor do que os demais apóstolos, porque eu vi as ruas de ouro, a glória de Deus. Paulo disse: conheço um homem, se foi no corpo eu não sei. Ele não sabia dizer se ele havia sido arrebatado aos céus com o seu corpo ou só em espírito. Ele disse: se foi no corpo eu não sei, se foi no espírito eu não sei, eu só sei que eu estive lá, disse Paulo. Eu contemplei a glória do Senhor e vi coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. O que é algo inefável? Inefável é tudo aquilo que não pode ser explicado por palavras humanas. E Paulo disse: por causa das excelências destas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne foi-me dado, disse Paulo. E ali ele disse: e eu orei ao Senhor 3 vezes. Eu orei ao Senhor 3 vezes, pedindo para que ele retirasse de mim este espinho na carne. E o Senhor não retirou. O Senhor disse o quê? A minha graça te basta. O meu favor imerecido te basta. Ele disse: Paulo, eu não vou tirar a enfermidade, não. Eu não vou tirar a luta. Eu não vou tirar este espinho da carne. Sabe por quê, Paulo? Porque
eu vou te dar graça para você vencer. Não vou tirar, mas eu vou te dar graça, você vai suportar, você vai vencer. Às vezes o Senhor permite que a luta seja grande na tua vida e você ora para Deus tirar a luta, para Deus tirar aquela luta que você está passando, e Deus não tira, porque aquela luta está te aperfeiçoando, aquela luta está te aproximando de Deus, aquela prova está te aproximando do Senhor, e Ele não tira, porque nessa luta você tem buscado a Deus, nesta prova você tem se humilhado a Deus, você tem se humilhado a Deus, você tem se aproximado de Deus através desta luta, desta prova que você está passando, que você está enfrentando. Então Deus está te dando graça, irmão. Deus está te dando graça, irmã, para que você vença, para que você suporte, para que você caminhe na presença dEle. E às vezes você olha e fala: eu não sei por que eu passo tanta luta, aquele irmão lá não passa tanta luta como eu passo, aquele outro irmão lá não passa tanta luta como eu passo. Mas talvez aquele irmão, aquela irmã não recebe também o que você está recebendo, não conhece a glória que você tem conhecido, não tem a comunhão que você tem. Não tem a alegria que você tem na presença do Senhor, não tem o prazer que você tem na presença do Senhor. Então não olhe para o irmão que não passa a mesma luta que você passa. Olhe para as promessas que estão sendo derramadas na tua vida, as promessas que estão te abraçando a cada dia, que estão te abraçando a cada momento. Você talvez paga um preço alto, mas você recebe também coisas grandes e firmes que outras pessoas não conhecem. A comunhão que você tem com Deus. Paulo tinha uma comunhão sobrenatural com o Senhor. Paulo tinha uma comunhão tão grande que ele não esteve no dia da ceia. No dia que Jesus distribuiu a ceia, Paulo não esteve lá, mas Paulo disse: eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Paulo estava dizendo: eu estou falando da ceia para vocês, porque quem me revelou, quem me falou foi o Senhor. Ele me mostrou como deve ser ministrada a ceia, como devemos participar da ceia. Paulo recebeu do Senhor. Você pode ver que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Não, apóstolo, tem missionário aí que já foi em todos os países, sim. Ele foi em todos os países, mas hoje tem avião, né? Hoje o translado é fácil. Naquela época de Paulo, era muito difícil. E Paulo não se intimidou pelos naufrágios. Paulo não se intimidou pelas lutas. Paulo evangelizou, instituiu as igrejas da Ásia. Paulo, ele deixou hoje os maiores ensinamentos para a igreja. São das cartas paulinas, das epístolas de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Então Paulo, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Tinha prazer naquilo que fazia. E Paulo, ele passou muitas lutas. Ele passou perseguição dentro da igreja, ele passou perseguição fora da igreja. Ele passou fome, ele foi apedrejado, foi aprisionado. Paulo, quantas vezes foi perseguido, teve que fugir, meu amado irmão. Mas ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, tão grande, que quando estava chegando a sua morte, ao invés dele ficar triste, ele ficou alegre, ele ficou feliz, pela sua partida. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que era um sacrifício de aspersão? A oferta derramada. A oferta derramada. Um exemplo, no Antigo Testamento, o perfumista ele fazia o quê?
ele pegava o azeite mais puro que tinha, e ele misturava azeite com mirra, com aloés, né? E ali ele fazia aquela mistura daquele azeite perfumado para ser derramado como oferta para o Senhor. Como oferta para o Senhor. Apóstolo, e o que o senhor acha? O que o senhor acha desses azeites, tantas essências de azeite que tem por aí, para ungir as pessoas? É melhor, né, apóstolo? Ungir as pessoas com azeite perfumado. A pessoa se sente ali perfumada por aquele azeite. Deixa eu falar uma coisa para você. O azeite perfumado não era usado para unção, era usado para oferta. Era usado para oferta. Você vai ver lá no livro de Levíticos que o azeite perfumado era a oferta de libação, a oferta que era derramada diante do Senhor. Então o azeite perfumado não é para ungir ninguém, era uma oferta que era derramada ali. Qual é o azeite, apóstolo? Qual é o azeite? Como que é então? Que azeite que nós devemos ungir? O azeite de oliva puro, o extra virgem, o mais puro que você achar. O mais puro que eu achei, que nós usamos no ministério, é o 0,2% de acidez. Se você achar um 0,1%, é mais puro ainda, e me avise, que eu quero comprar. Lá em Tiago 5,14 fala: está alguém entre vós enfermo? 5,15. Chama os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, e unja com azeite. Não fala com azeite perfumado. A unção na igreja tem que ser feita com azeite de oliva extra virgem, o mais puro que você encontrar. O mais puro que você encontrar. Porque o azeite perfumado era oferta de libação, oferta derramada na presença do Senhor. E Paulo falou: já estou sendo oferecido por sacrifício, aspersão de sacrifício, né? Por oferta derramada. Oferta derramada. E Paulo estava dizendo o quê? O meu sangue vai ser derramado. Paulo estava triste? Não. Paulo estava angustiado? Não. Paulo estava feliz, irmãos. E ele dizia, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Paulo, ele guardou a fé, ele não perdeu a fé. Ele permaneceu firme. E ele disse o quê? Desde agora, desde já, a coroa da vida está preparada para mim. E não só para mim, mas para aqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo sabia que iria morrer, estava chegando o tempo da partida. E ele estava feliz. Feliz, alegre. Ele não entrou em depressão. Feliz. Porque ele sabia que a morte conduziria à eternidade. E eu vejo muitos crentes dizendo que amam Jesus, mas quando ficam doentes ou passando por uma luta, o que eles falam? Jesus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Como que não, irmão? Se o morrer é Cristo e o viver é ganho. O crente não pode ter medo da morte, porque Cristo venceu a morte. A morte para o crente é vida. A morte para o crente é vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isto que você tem que entender. A morte para o cristão é vida, não é morte. Você não pode ter medo da morte, você não pode ter medo. Paulo estava alegre porque ele sabia que a morte para ele seria vida. Vida. E Paulo, desde o princípio, irmãos, que ele sabia que ele iria passar perseguição, que ele iria sofrer. A palavra de Deus diz aqui, no livro de Atos, né? Quando o Senhor aparece para Saulo, meus irmãos, ali, no caminho de Damasco, vou abrir aqui, já estou achando, não se preocupe não, a gente acha, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
Atos dos Apóstolos, já vou dizer o versículo, tá bom? Aqui é ao vivo, tá, irmãos? Não tem nada programado aqui, ok? Glorificado em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que tremendo, né? O Senhor apareceu para Ananias em uma visão e falou com Ananias. Você que fala que Deus não fala com ninguém, que Deus não revela, que Deus não mostra a visão, você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. Você, infelizmente, precisa estudar mais a palavra de Deus. E ali o Senhor falou: vai. Ele está orando, e Saulo estava orando. Em uma visão, Deus já mostrou que chegava um homem que se chamava Ananias, colocaria a mão sobre a cabeça dele e ele tornaria a ver. O mesmo Senhor que estava falando com Ananias estava falando com Saulo, com Paulo, né? E ali Ananias, ele refutou, ele falou: não, Senhor, eu não vou não. Eu não vou, porque este homem, ele trouxe cartas dos sacerdotes, das autoridades, para levar todos aqueles que invocam o teu nome preso para Jerusalém, arrastado. Ele trouxe cartas, e ele pode ser que ele está querendo nos enganar. O Senhor falou: não, eu apareci para ele no caminho de Damasco. Eu apareci. Vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar a palavra aos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram aqueles que eram considerados que não tinham aliança com Deus, incircuncisos, que não tinham direito à salvação. Ele vai levar o meu evangelho para os gentios. Ele vai levar o meu evangelho para os reis, para os príncipes, para as autoridades. E eu lhe mostrarei o quanto se deve sofrer por amor ao meu nome, por causa do meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto se deve sofrer. Olha aí, o Senhor, Ele está aqui mostrando que aqueles pregadores que falam que o crente não pode passar luta, que o crente não pode passar prova, não pode passar perseguição, que o crente não pode ser pobre, tem que ser rico, também não conhece a palavra de Deus. Porque em João capítulo 16, versículo 33, fala: no mundo tereis aflições. Aflição, às vezes, é desespero, é angústia, é tristeza. E aqui o Senhor está dizendo: olha, ele é um vaso escolhido para mim. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser cheio da minha glória, ele vai ser usado, mas ele vai sofrer, ele vai passar luta. Se Jesus sofreu, irmão, se Jesus passou luta, se Jesus foi provado, por que você não pode passar luta? Por que eu não posso? Por que não podemos ser provados? E na hora da prova, quando o inimigo te oferece um prato, às vezes você cai. Às vezes você cai. O inimigo, ele viu que Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Ele ofereceu o quê? Aquilo que Jesus estava precisando, comer, se alimentar. Jesus aceitou? Não. Não aceite as ofertas do inimigo. Não aceite as ofertas do inimigo. Você está sofrendo, mas Deus é contigo.
Você está passando luta, mas Deus é contigo. Você está sendo perseguido, mas Deus é contigo. E eu te faço uma pergunta: qual é melhor? Passar luta com Deus ou passar luta sem Deus? Porque quem está no mundo também passa luta. Não adianta dizer que quem está no mundo não passa luta, passa. Só que com uma diferença: eles não têm Deus para se apoiarem e para se firmarem. Eu passo luta, você passa luta, nós passamos luta, mas nós temos Deus para nos apoiarmos e para estarmos firmes. Fique firme, irmão. Fique firme, irmã. Não se desespere. Espere em Deus. Você tem um chamado, mas o chamado às vezes tem espinhos, tem lutas e tem provas. Que Deus te abençoe, que você persevere e que você continue firme nos propósitos do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.